os caros estudantes da Unimes, do curso de Filosofia da Unimes. Eu sou o professor César Mangolin. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso grupo de estudos de leitura nesse semestre, estudando juntos o que nos restou da ética de Epicuro. Como a gente tinha falado no vídeo anterior, né, nós dividimos esse texto, que é um texto pequeno, né, em alguns temas, que o Epicuro não fez isso dessa maneira esquemática, enfim. Então nós dividimos em alguns temas para poder facilitar a nossa leitura, a nossa reflexão. A ideia do vídeo hoje então é que a gente discuta a primeira parte, né, cujo tema é o prazer e a vida prazerosa, e durante essa semana, né, lá pelo fórum, enfim, trocando ideias, tirando dúvidas, enfim, e insistindo na leitura coletiva, né, do texto. E aí na semana que vem a gente vai seguindo um tema após o outro, e até o final do semestre a gente conclui a leitura dessa obra, que gera reflexões das mais diversas, mas é um texto bastante pequeno, né? Então, como o movimento inicial aí nos parece interessante. Então vamos ao nosso tema aqui dessa primeira parte, né? Eu e o professor Alain, e talvez outros professores que se disponham a fazer, vamos participar disso. Então vamos dividindo aí entre nós esses temas, e aí os 8 temas, como nós dividimos, serão tratados, né? Eu convido vocês novamente para que participem lá do fórum, participem dos debates, para que a gente possa avançar na leitura, na compreensão, né, e na capacidade da reflexão filosófica, inclusive para trazer para o nosso tempo contribuições interessantes desses autores, né? Então isso marca um pouco o objetivo do nosso grupo, né? A ideia não é fazer uma leitura exegética do texto, né, e tentar pegar ali como isso está no original e as traduções como elas fizeram, não que isso não seja importante, né? Então em alguns momentos esse tipo de trabalho é fundamental. No nosso caso a ideia é fazer uma leitura, né, um estudo do texto, e conseguir refletir sobre o nosso tempo a partir desses textos. Então conhecer o que o autor dizia e ao mesmo tempo fazer com que isso nos sirva de reflexão de alguma maneira para o nosso tempo. Então nosso primeiro tema aqui é o prazer e a vida prazerosa. O Epicuro, ele foi confundido no fim das contas, né, com outros pensadores, com outros filósofos aí já mais da modernidade, que vão tratar a questão do prazer como um fim em si mesmo, né? Então vocês vão encontrar em alguns textos, em comentadores, enfim, gente falando que o Epicuro tratava o prazer como um fim absoluto, né? E o prazer pelo prazer, enfim, né? E vão usar um nome que aparece sempre, né, nessas interpretações, que é o hedonismo. De fato nós encontramos em Jeremy Bentham, no Stuart Mill, disposições desse tipo, né? Como se todas as nossas ações estivessem voltadas para o prazer, ou a busca pelo prazer, e o prazer, inclusive o prazer sensual, né? E assim, de alguma maneira a gente pode até pensar que os seres vivos, de uma forma geral, eles vão sempre preferir, né, ou buscar situações prazerosas e tentar fugir de situações que causam sofrimento e causam dor. Isso poderia ser, nós podemos dizer assim, quase que instintivo de qualquer espécie animal, né? Então assim, basta estar vivo para você tentar buscar situações confortáveis, mais cômodas, né, ou que garantem algum tipo de prazer, e ao mesmo tempo fugir de situações dolorosas. Essa coisa instintiva acabou sendo atribuída ao Epicuro de maneira equivocada, né? O que o Epicuro está falando, portanto, não é de uma busca pelo prazer como um fim absoluto, né? Mas ele está falando de uma vida prazerosa. Qual a diferença disso? Pensem assim: se o objetivo do Epicuro fosse a busca do prazer pelo prazer, uma ética não seria necessária, entende? Para que construir uma ética se basta que os animais vivos sigam os seus instintos
mais elementares, né? Esse de buscar situações prazerosas e fugir das situações de dor. Então é claro que não se trata aí, evidentemente, de uma busca pelo prazer como fim absoluto, né? Mas se trata então de tentar entender o que é isso que o Epicuro está chamando de prazer ou de vida prazerosa. Isso ele vai fazer logo no comecinho da Ética, ali, né? Nos primeiros 5, 6 pontos, parágrafos, né? Da maneira como isso nos restou aqui, ele vai tentar explicar mais ou menos isso. O que o Epicuro ele vai logo ali no primeiro ponto, e eu vou ler alguns deles, né? A nossa intenção aqui, claro, eu falei, né? Não é a gente fazer uma aula sobre Epicuro e nem ler o texto aqui diretamente com vocês. Nesse caso a gente poderia até fazer porque ele é pequeno, mas algumas coisas aqui vale a pena a gente dar uma lida, né? Para pensarmos juntos. Ele vai dizer assim, logo no primeiro parágrafo ali, né? Chamamos ao prazer princípio e fim da vida feliz. Com efeito, sabemos que é o primeiro bem, o bem inato, e que dele derivamos toda escolha ou recusa e chegamos a ele valorizando tudo bem com critério do efeito que nos produz. Ó, o prazer, então, o princípio e fim de uma vida feliz. Mas o que é isso que o Epicuro está chamando de prazer exatamente, né? Veja, ele vai pensar na questão do prazer e da vida prazerosa, daí a necessidade de uma ética, como fundamentalmente duas coisas, né? A busca da ataraxia e da aponia, ou de maneira mais direta e simples, né? A ataraxia seria como que uma ausência de perturbação, né? A capacidade que a gente deveria ter de serenar a cabeça, enfim, né? De serenar o espírito e de viver em alguma condição tanto quanto mais equilibrada, enfim. E a aponia é a ausência de dor, a ausência de sofrimento, né? Quer dizer, tentar escapar às situações que causam dor e sofrimento, mas não de qualquer situação, né? Mas escapar às situações que são possíveis de se escapar. Ele sabia perfeitamente que nós podemos fugir da dor e do sofrimento pura e simplesmente, que isso faz parte da vida, não é isso? Portanto, essa ideia da vida prazerosa é algo que deve ser buscado não seguindo os instintos animais, no sentido da busca pelo prazer e da fuga da dor, mas algo que deve ser construído e refletido no sentido de conseguir alcançar esses dois objetivos fundamentais, né? O da ausência de perturbação, enfim, e da tentativa de fuga ou da tentativa de situações em que a dor e o sofrimento possam ser evitados. E se não são evitados, que sejam vividos de uma maneira mais inteligente e também mais refletida de qualquer maneira. Ele vai ali logo no segundo parágrafo, ele vai dizer, nem a posse das riquezas, nem a abundância das coisas, nem a obtenção de cargos ou poder produzem a felicidade e a bem-aventurança. Produzem na ausência de dores, a moderação nos afetos e a disposição de espírito que se mantenha nos limites impostos pela natureza. Então você vê que ele está indo num caminho bastante diferente, né? Então não é a busca desesperada pelo prazer. Ao contrário, né? Na concepção de Epicuro, essa busca pelo prazer desesperadamente é fonte de sofrimento. O desejo das coisas, essas necessidades, e muitas delas artificiais, né, que nós criamos o tempo todo, da acumulação, do consumo, etc. Isso tudo é fonte de dor, é fonte de sofrimento e não exatamente uma situação prazerosa nesse sentido que ele está falando. Então, o que gera a felicidade, né? A ausência de perturbação e de dor, que são prazeres estáveis, como ele diz ali no terceiro parágrafo aqui da Ética. A ausência de dor, a ausência de perturbação. Esses são os dois objetivos fundamentais. Então ele diz lá assim, veja interessante. Quando dizemos então que o prazer é fim, não queremos referir-nos aos prazeres dos intemperantes ou aos produzidos pela sensualidade, como creem certos ignorantes que se encontram em desacordo conosco ou não nos compreendem, mas ao prazer de nos acharmos livres de sofrimento do corpo e de perturbações da alma.
E aqui é legal que ele está chamando de ignorante que não compreende, parece que ele não vai se preocupar muito com prever coisas no futuro, vamos ver mais adiante. Ele faz até uma crítica disso, né, que isso também perturba a alma e tal. Mas se há algo, como eu falei no início, né, se há uma confusão constante, né, na interpretação e da ética do Epicuro, é confundi-lo de fato com essa ideia da busca pelo prazer desesperadamente, né? Nesse sentido, chamar o Epicuro de hedonista é uma incompreensão das intenções da sua ética fundamentalmente. Enfim, quais reflexões a gente poderia fazer, né, a partir disso, né, nessa questão do prazer, da vida prazerosa entendida dessa maneira? Isso me parece estar na contramão do espírito do nosso tempo, né? Essa cultura da acumulação, do consumo, essa noção de que nós somos competitivos, né? De que nós competimos entre nós, enfim, o que leva às vezes os trabalhadores mesmo a se verem como concorrentes, né? Não como gente que participa das mesmas situações e podem estabelecer relações mais solidárias, enfim. Mas nesse caso aqui, essa ideia da busca pelo prazer como um fim absoluto parece persistir, né? Isso dá razão aos hedonistas ali da modernidade, mas vai, claro, contra o que o Epicuro estava dizendo nesse sentido, né? Então, uma reflexão que a gente poderia fazer assim, em primeiro, né, nós poderíamos fazer, e de que maneira fazer, né, por exemplo, uma crítica ao consumismo próprio do nosso tempo, o desespero pela acumulação de bens materiais, a partir do Epicuro, né? É possível a gente pensar nisso, né? E de outro lado, e derivado disso, como seriam as nossas relações se nós adotássemos essa ideia da vida prazerosa, né? Portanto, a ideia de tentar encontrar situações em que nós podemos nos livrar das perturbações, né, da vida cotidiana, das perturbações causadas pelas ansiedades, né, que nós geramos por conta dessas necessidades, muitas delas, às vezes, necessidades apenas artificiais, né, que tem a ver com questões do consumo propriamente, né, e do prazer do consumo, mas também com situações de status, né, essas nossas relações muito formais, as angústias que nós temos com relação ao dia de amanhã, ao futuro, etc. O Epicuro mais adiante vai tratar disso também. Então eu acredito que essa perspectiva dele da vida prazerosa, né, nesses termos, como a busca da serenidade, né, a busca ou a fuga das perturbações da alma, isso tem uma relação direta no nosso tempo, né, tem uma relação direta com como nós lidamos com as coisas materiais propriamente. O que não nos leva a nenhum tipo de discurso religioso, espiritualista, nada do gênero, né, de se trata. O Epicuro mesmo não vai fazer isso. E não que isso seja condenável. Eu estou dizendo que o Epicuro não faz isso e não é disso que a gente está falando necessariamente, né? Mas aí, enfim, né, um tipo de reflexão para pensar a nossa vida aqui com os pezinhos no chão mesmo, aqui no planeta Terra, e que pode ajudar a tornar a vida um pouco mais razoável. E claro, né, para nós sempre pensar nisso, o Epicuro não vai lidar, eu falei isso no primeiro vídeo, né, ele não vai lidar com as questões políticas do tempo dele mais diretamente, por razões mais ou menos óbvias ali, ele vivia uma situação bastante complicada. Mas nós podemos fazer isso, né, é razoável que a gente faça, né? Então, assim, tentar pensar essa coisa da vida prazerosa da maneira como Epicuro entende, não como um projeto pessoal e individual, mas pensar isso, obviamente, como um projeto coletivo, né? Como um projeto social, com a possibilidade da gente construir relações mais razoáveis, né? Relações mais serenas e razoáveis socialmente e coletivamente, que vão, obviamente, fazer com que a relação da gente com a gente mesmo também seja da mesma maneira, já que nós somos produto do meio, né?
Enfim, então eu recomendo aí que vocês leiam essa primeira parte do texto de Epicuro e vamos fazer lá o debate pelo fórum, participem, é interessante que a gente desenvolva as possibilidades todas do texto ali, claro, e para além de um monte de possibilidades de reflexão que eu nem toquei no assunto aqui, tá bom? Eu aguardo vocês lá no fórum, semana que vem a gente vem com o nosso próximo tema. Até mais!